Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização com Steve Jeremy, Commodore aposentado da Marinha Britânica. Steve, seja bem-vindo de volta. É bom estar de volta com você, Pascal. Já fazia tempo demais. Estivemos meio ocupados fazendo outras coisas. Faz tempo demais, mas eu vi você em Tbilisi 2 meses atrás. Depois vi você no Tucker Carlson, algumas semanas atrás. Muito bem naquela entrevista. E então você publicou este novo artigo sobre o espírito de Westfália no New Thinking. Grã-Bretanha, França e Alemanha poderiam ajudar a encerrar a guerra entre a OTAN e a Rússia. Então você é uma das pessoas que está defendendo, de forma proativa, o que poderia ser feito diante de toda essa tragédia, em que milhares de ucranianos e russos ainda morrem todos os meses. Steve, você pode nos explicar isso? Sim, achei o artigo importante, Pascal, porque muita gente tem falado sobre os problemas que estamos enfrentando. E, de fato, eu tinha escrito um artigo sobre a guerra que se aproxima com a Rússia e sobre o que poderia acontecer. E essa guerra que se aproxima com a Rússia seria muito assustadora se acontecesse. Então me pareceu que precisamos ao menos começar a pensar em quais poderiam ser os caminhos alternativos. Pensar nisso como um caminho alternativo para a paz. E a razão de eu ter escolhido o título O Espírito de Westfália foi que, como você bem sabe, a Westfália foi um daqueles eventos históricos dramáticos, na medida em que pôs fim à Guerra dos 80 anos e à Guerra dos 30 anos. E foi um evento complicado. Mas a mensagem para mim era que os europeus podiam fazer isso. Então, em vez de ficar sentados, esperando os americanos irem conversar com os russos, nós, na Europa, poderíamos assumir um papel nisso. E não apenas poderíamos assumir um papel nisso, deveríamos assumir um papel. Então a ideia era realmente começar pensando inicialmente sobre quais foram os antecedentes da guerra. Não vou me alongar muito nisso, porque acho que há um consenso geral entre nós, da mídia independente, e na verdade entre quase todos que têm algum entendimento de história estratégica, de que os antecedentes começaram lá atrás, quando a OTAN começou a se expandir. E foi essa expansão que, em última instância, causou a guerra. E eu continuo com essa visão. Quero dizer, acho que qualquer pessoa com algum conhecimento ou pensamento estratégico sabe que é inevitável chegar a essa conclusão. Isso também é importante, porque quando você está pensando em como resolver guerras, o diagnóstico importa. Então o que estávamos fazendo era diagnosticar as causas da guerra, o que depois nos permite aplicar o tratamento certo, se preferir. Mas o próximo passo, na verdade, foi olhar para o contexto que mudou. Quero dizer, me pareceu que essa mudança de contexto foi significativa. Então, desde 2022, vimos os americanos divulgarem uma estratégia de segurança nacional, na qual a Europa, na melhor das hipóteses, aparece em 5º lugar na lista de prioridades. E como sabemos, os americanos têm prioridades muito mais altas, entre elas, especialmente, o Irã e esse infeliz envolvimento. Também estamos numa situação em que é difícil dizer se já há uma mudança real na liderança europeia. Mas certamente podemos ver que entre os 3 países do E3, a Grã-Bretanha acabou de ter uma troca de primeiro-ministro, e não da forma normal. Merz parece estar sob pressão na Alemanha, especialmente porque tem a AfD no seu encalço. E a AfD tem uma política explícita de reaproximação com a Rússia. E claro, Macron já mantém contato com Putin há algum tempo, ao que tudo indica. Não sabemos com certeza. Você também tem mais algumas coisas aí, Pascal. Acho que o próximo ponto, na verdade, é que estamos começando a ver que o cinturão de fortalezas, que era realmente a última parte da principal defesa contra os movimentos militares de Putin e da Rússia, rumo ao oeste, está caindo. E quando ele cair, não vai restar muita coisa atrás dele.
Então, nesse estágio, os russos terão campos abertos, por assim dizer, até o Dnipro e, claro, por toda a Odessa, com a possibilidade de tomar Odessa. E acho que provavelmente a última parte disso em contexto era, ou melhor, as duas últimas partes. Primeiro, agora sabemos que o Ocidente não consegue se defender de ataques aéreos. Quero dizer, se alguém achava que isso não era verdade ou ignorava o que estava acontecendo na Ucrânia, basta olhar o que aconteceu no Irã. Essencialmente, os Estados Unidos foram expulsos do Golfo e recuaram. E é uma retirada. Recuaram até a Jordânia. Na Jordânia não estavam seguros. Recuaram até Israel. E, claro, os porta-aviões se afastaram ainda mais. Então sabemos que não conseguimos nos defender de ataques aéreos. Isso, por sua vez, se relaciona à questão da defesa aérea ocidental. O fato é que se não conseguimos defender o espaço aéreo da Ucrânia contra ataques aéreos, também não conseguimos defender o espaço aéreo da Europa. Então, certamente esse é o momento de começar a conversar com a Rússia. Também analisei bem a OTAN. O fato é que a OTAN, como eu já disse antes, quando eu atuava numa formação da OTAN, nós brincávamos que OTAN significava nenhuma habilidade para organizar. Desculpe, repita. Nós brincávamos que OTAN significava nenhuma habilidade para organizar. E claro, isso não é verdade, mas era assim que pensávamos, de forma descontraída. Mas a OTAN não é essa grande coalizão de que as pessoas falam. Suas operações no exterior, Kosovo foi feito sob uma legitimidade muito duvidosa. Certamente não foi uma operação legal. Hoje, olhando para trás, tenho grandes dúvidas sobre a operação. A OTAN foi derrotada no Afeganistão por um grupo desorganizado de pessoas armadas com Kalashnikovs e artefatos explosivos improvisados, ao longo de uma campanha de quase 20 anos. E o grande momento da OTAN, certamente, foi quando os russos invadiram a Ucrânia, porque o propósito da OTAN, desde o início, era evitar uma guerra na Europa. E ainda assim, naquele momento, a OTAN tinha feito algo que causou a guerra na Europa e não estava preparada para a guerra que suas ações poderiam ter causado. Então, para mim, isso foi um enorme fracasso de pensamento estratégico. E isso me mostra que a OTAN não tem competência estratégica. Por último, mas não menos importante, o apoio da OTAN à guerra na Ucrânia não funcionou. Então, para mim, é hora de analisar a OTAN muito, muito cuidadosamente. Então, comecei a pensar de verdade, como poderia ser a estrutura de conversas de paz? É difícil começar isso, mas acho necessário. Acho interessante que, segundo uma reportagem da Bloomberg, acho que de cerca de um mês atrás, foi em julho, Pascal, ficou claro que houve conversas de via 2, organizadas pelo Centro para o Diálogo Humanitário, entre os países do E3, ou seja, Reino Unido, França e Alemanha, e a Rússia. Pelo que parece, os países do E3 receberam uma mensagem bastante dura dos russos, e isso não me surpreende totalmente. Acho que os russos praticamente desistiram de negociar. Mas, de qualquer forma, pelo menos essa conversa começou. Agora, como poderia ser um plano de paz? Bem, ele poderia ter vários elementos. Acho que a primeira coisa é que precisamos sair de uma espécie de filosofia na OTAN e na Europa de que na prática dissuadimos os russos. Ora, o que a dissuasão realmente significa é confronto. Significa que confrontamos os russos e confrontamos os russos. A dissuasão é alcançada pelo efeito de avançar até as fronteiras da Rússia. E não deveríamos nos surpreender que a Rússia tenha considerado isso uma ameaça. Na verdade, essa é a causa da guerra. Então, a primeira coisa é adotarmos filosoficamente uma abordagem voltada à cooperação em vez da dissuasão. Vamos olhar para a maneira como trabalhamos com os russos, ou como poderíamos trabalhar com eles. Vamos pensar nessas medidas. Mas será que eu paro por aqui antes de entrarmos no que esse processo de paz poderia ser, Pascal? Sim. Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo no meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá,
ou pode comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo você por lá. Tenho algumas perguntas de acompanhamento que eu gostaria de esclarecer primeiro. Uma delas é: de onde você acha que isso vem? Porque percebo que estou atualmente na Suíça e vamos ter um referendo público no fim do mês que vem. E todo o debate político está realmente esquentando agora em torno da neutralidade suíça. E as pessoas que são contra o que estamos propondo e que gostariam de ver isso aprovado no mês que vem, argumentam que, sabe, até na Suíça a Rússia só pode ser dissuadida, que não dá para ter nenhum tipo de diálogo construtivo com eles, porque são maus e coisa e tal, blá blá blá. Mas a questão é que até na Suíça, a ideia é que a dissuasão é o único caminho para a segurança. Mesmo aqui, uma boa parte da população engoliu a ideia de que um Estado precisa ter a capacidade de aniquilar o outro. Caso contrário, nunca estará seguro. E essa é, claro, a causa raiz do dilema de segurança. Como o outro vai passar a perceber você e coisa e tal. Então, toda essa ideia de construir estruturas de cooperação, de que a segurança do outro vai aumentar a sua segurança, e de que a amizade é melhor do que a dissuasão, foi completamente, desapareceu desses círculos da sociedade. Não em todos os lugares. Ainda há um bom número de pessoas que entende isso, mas não se fala sobre isso. Os jornais não falam sobre isso. Tudo gira em torno da importância de ser forte contra a Rússia. Na sua análise, qual você acha que é a razão de a Europa ter basicamente perdido completa e totalmente a ideia de segurança cooperativa? Quer dizer, nós tínhamos isso. Helsinki foi construído sobre essa ideia. A ata final, em 1975, foi construída em torno desse conceito. Se você está seguro, então eu estou seguro. E isso desapareceu completa e totalmente. O que você acha que levou a isso? Acho que provavelmente há duas coisas, Pascal. Quer dizer, há várias coisas. E como você, eu realmente tive muita dificuldade com isso. Acho que como todos nós da mídia independente, eu realmente tive muita dificuldade com isso. Acho que houve uma espécie de sonambulismo. Nós não percebemos muita coisa enquanto a OTAN avançava até as fronteiras. As pessoas estavam interessadas em outras coisas. Havia acontecimentos no Afeganistão. Havia acontecimentos em outros lugares. As pessoas se preocupavam com as mudanças climáticas e assim por diante. E acho que nós fomos sonâmbulos até esse ponto. Pelo menos a imprensa foi. E acho que, de fato, a maior parte do governo também foi sonâmbula até esse ponto. E sabemos disso porque todo mundo ficou surpreso quando a Rússia respondeu aos acontecimentos no Donbass. Quer dizer, eu não sei porque ficamos surpresos, porque os sinais eram tão claros e os russos continuavam nos dizendo. Mearsheimer, os outros, Matlock e por aí vai. Muita gente continua dizendo, isso vai acabar em guerra. Então você chega a um ponto em que tem uma população que não esperava por isso. E infelizmente, a resposta da imprensa, e acho que também a do governo, foi partir direto para a defesa, a dissuasão e o confronto, em vez de voltar atrás e fazer a análise. Então, você tem a imprensa, e acho que pelo que parece é igual na Suíça e aqui, falando em grande medida em apoio a quaisquer operações para defender a Ucrânia. Quer dizer, não estamos indo muito bem na defesa. E acho também que por causa disso você tem essa sensação de que a imprensa sofre do que eu chamaria de pensamento de seita. Ou seja, eles compraram a ideia da dissuasão, compraram a ideia do conflito, compraram a ideia de que Putin é uma figura hitleriana e de que os russos são pessoas terríveis que precisam ser dissuadidas. E eles não fizeram o diagnóstico. E por causa disso, quando você entra numa mentalidade de seita, as pessoas tendem a racionalizar tudo da forma como a seita funciona. Então, sabe, chegamos à situação em que estamos agora.
E eu acho que isso é um problema muito, muito grande, porque nós, a mídia independente e outros, temos que superar isso, eu acho. Quer dizer, a razão pela qual quase certamente vamos superar isso é simples. Do ponto de vista fiscal e monetário, não podemos nos dar ao luxo de continuar defendendo a Ucrânia. É uma questão de dinheiro. Mas, militarmente, levaríamos 10 anos, no mínimo, para atingir os níveis de capacidade industrial necessários para conseguirmos, de fato, enfrentar os russos de maneira significativa. Então, por todas essas razões, sabe, não somos capazes de fazer isso. E sabe, há pessoas que sacrificariam até o último ucraniano nesta guerra, mesmo que isso significasse lutar só com as próprias mãos. E depois passariam a sacrificar todos os europeus que tivessem, também só com as próprias mãos. Quer dizer, a gente que pensa assim, nós sabemos disso. Mas isso também é algo clássico. Os militaristas no Japão, sabe, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma facção queria se render. A outra dizia, não, 100 milhões de mártires, vamos sacrificar todo mundo. Você sempre tem esse tipo de lunático em cenários de guerra. Eles são lunáticos e completamente imbecis. No Japão, pelo menos os que falavam sério. Eles tiveram a honra de atirar em si mesmos quando tudo terminou. Mas não acho que os nossos fariam isso. Enfim, melhor eu não entrar nesse assunto. Na verdade, eu queria fazer a segunda pergunta, que é sobre o que você descreveu no começo. Estamos aprendendo que a superioridade aérea é coisa do passado. Não dá mais para tê-la. Os Estados Unidos não conseguem eliminar todo o arsenal do Irã. E os drones mudaram completamente o cenário. Nem a Rússia consegue proteger seu espaço aéreo contra o que a Ucrânia ainda pode lançar contra eles. Então agora, vivemos num mundo em que o ar é o lugar de onde a qualquer momento o outro lado sempre poderá revidar e atacar você. Você acha que isso vai mudar a estratégia militar, a estratégia naval, o que ainda pode e o que não pode mais ser feito? Quer dizer, isso já está mudando. Essa é a resposta curta. E acho que isso se deve a alguns motivos. Então, a questão técnica em jogo na superioridade aérea, ou como costumávamos chamar, é que há um problema técnico. Nossas armas ocidentais não conseguem derrubar os principais mísseis convencionais e hipersônicos usados pelos russos e, de fato, pelos iranianos. Então, sabe, não conseguimos nos defender contra eles. Os russos, na verdade, têm uma capacidade melhor. Ainda é difícil. A segunda questão é o sistema. Então não se trata apenas dos próprios mísseis, trata-se dos radares. Trata-se de conseguir detectar os mísseis com antecedência suficiente. Trata-se de conseguir direcionar as armas para os diferentes alvos de mísseis e fazer isso. Eu já fui capitão de um destroyer de defesa aérea, então essa é uma área que conheço muito, muito bem. Mas o que também estamos vendo é que o volume de coisas como drones, junto com mísseis convencionais e mísseis hipersônicos, significa que praticamente qualquer sistema de defesa aérea que você tenha pode ser saturado. E não sei se vocês se lembram da época em que jogávamos Space Invaders, com todas aquelas coisas vindo do céu. Quando uma, duas ou três coisas vinham do céu, você as derrubava. Agora imagine 100 vindo, 200, 300. É assim que está a batalha de defesa aérea hoje. Acho que o fato é que, ao contrário do Ocidente, onde tendemos a não pensar em mísseis de longo alcance, os russos, os chineses, os norte-coreanos e os iranianos têm um histórico de usar essas armas. Então eles estão pelo menos 5 anos à nossa frente. E eu diria que provavelmente quase 10. Então, o que isso significa é que quando nós, no Ocidente, vamos pegar os F-16 em particular, começamos a fornecer F-16 para voar até a Rússia, estamos aqui completamente expostos, totalmente incapazes de nos defender contra qualquer resposta russa. E acho que isso é algo que não está sendo compreendido. Recentemente eu ouvi um marechal do ar, um ex-marechal do ar que eu conheço, Sean Bell, dizer que a Grã-Bretanha não consegue se defender contra essas armas. E seria bom conseguirmos levar isso de verdade ao debate público.
E de fato é isso que eu acho que precisa ser feito. Acho que as atividades de pessoas como nós na mídia independente são essenciais. E uma coisa que percebo no meu podcast é que repetidamente as pessoas dizem: a Rússia não é minha inimiga. Na entrevista do Tucker Carlson, devo ter visto esse comentário pelo menos 100 vezes ou mais vindo de todo mundo, Pascal. Então acho que embora os maníacos, por assim dizer, ou aquelas pessoas que estão na seita e querem aumentar os gastos com defesa para que enfrentemos a Rússia, possam estar fazendo mais barulho no momento, na população em geral, há muito pouca disposição para uma guerra com a Rússia. De fato, eu penso mesmo. Mas a questão que permanece é, se está dada a capacidade do outro lado de lançar armas contra você, ou de lançar mísseis contra você, certo? E o Irã está, de certa forma, deixando isso claro neste momento, certo? O Irã tem essa estratégia de dizer: vocês podem nos bombardear, nós não conseguimos impedir vocês. Vocês podem matar muitos de nós, mas não conseguem nos impedir de retaliar convencionalmente. Nós sempre podemos revidar. Então, vocês sempre vão sofrer se fizerem isso conosco, certo? E os russos estão, de certa forma, fazendo isso. E, na verdade, até os ucranianos estão tentando seguir já neste momento. Então isso não levaria naturalmente, em algum momento, os defensores da guerra, até mesmo os defensores da guerra, a perceber que para não ser atingido, eu preciso convencer o outro de que ele não quer me atingir. O que significa que eu preciso mostrar a ele que eu não quero atingi-lo. Quero dizer, não precisaríamos naturalmente, em algum momento, entrar num processo virtuoso em que o dilema de segurança se inverte e meio que chegar à ideia de que sim, tudo bem, precisamos voltar à diplomacia para convencer o outro a não lançar isso, para que nós não precisemos lançar essa coisa. Sim, se você quiser, voltamos às teorias da era nuclear, antes da, destruição mútua assegurada. E é algo assim, só que em uma escala um pouco menor. Mas as consequências de mísseis hipersônicos atingindo uma instalação de gás natural liquefeito em Roterdã, ou Southampton, ou Milford Haven, no país de Gales, seriam profundas, Pascal. Então você tem razão. Nós precisamos, embora eu tenha que refletir sobre o que estou sugerindo aqui, você não tem a destruição imediata que teria em ataques nucleares, que seriam devastadores. Mas o que você tem é a destruição da sua infraestrutura, especialmente da sua infraestrutura energética. E se essa destruição acontecer, no fim você terá o mesmo efeito, só que muito mais lentamente. Então, de repente, se você está ficando sem petróleo e gás, e vamos encarar os fatos. Na Europa já estamos numa situação muito precária. Nós, muito espertamente, sancionamos o petróleo e o gás russos e, de repente, ficamos surpresos porque os preços do petróleo e do gás estão subindo na Europa. A próxima coisa, é claro, foi que os Estados Unidos, muito espertamente, atacaram o Irã e, surpresa, surpresa, o Estreito de Hormuz foi fechado. E, surpresa, surpresa de novo, os preços do petróleo e do gás subiram. E agora estamos atacando a Rússia em profundidade a partir do Z3, que interrompeu suas exportações de produtos refinados, em especial diesel e querosene. E surpresa, surpresa, os preços estão subindo. Eu digo, e já disse antes, que se as pessoas acham que existe uma crise do custo de vida, estão erradas. Há uma crise no custo da energia, e uma das questões centrais é a crise do custo de vida. Então, se você está em um país europeu e reclama do custo da energia, não procure mais longe do que as políticas do seu próprio governo e as medidas que ele está adotando para confrontar a Rússia e o Irã. Em grande medida, essas são uma razão muito, muito significativa para a alta dos preços. E no fim das contas, não me surpreenderia se as consequências econômicas dessas altas nos preços da energia, e eu espero que as coisas piorem à medida que a situação no Estreito de Hormuz continua, começarem a empurrar as economias europeias e a economia global para uma recessão, ou até algo pior. E é isso que talvez leve a guerra a um fim.
Mas voltando à sua pergunta, sim, claro, deveríamos estar conversando. Para mim, é incompetência diplomática não conversar com o outro lado. Acho que estamos numa situação difícil, porque os russos praticamente desistiram de conversar com o E3 e com a Europa de modo geral. Mas isso não quer dizer que não devamos começar. E de fato, também há coisas que poderíamos oferecer se fôssemos conversar. E o problema, eu acho, é que os russos não confiam no Ocidente depois de Minsk e ao ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas temos que começar por algum lugar. Então esse era realmente o principal objetivo do artigo. Mostrar não só que deveríamos começar, mas se poderíamos começar. E acima de tudo, que deveríamos começar. Por onde isso começaria? Porque eu concordo. Quero dizer, se eu fosse russo, daria um tapa em qualquer pessoa que dissesse que deveríamos confiar nos europeus. Não, quero dizer, a única coisa que você pode fazer é realmente ter um processo que também funcione por meio de verificação. Mas como você estruturaria uma abordagem realista para uma volta à diplomacia, supondo que isso fosse algo em que as pessoas em Bruxelas e Londres realmente pensassem de forma adequada? Bom, eu acho que se o Canal 2 foi iniciado, e Canal 2 essencialmente significa medidas que não são oficiais, ou seja, não tem sanção oficial, mas as conversas estão começando. Então, assim que eu ouvi isso, pensei, bom, já é um começo. A pessoa que os britânicos enviaram foi alguém chamado Tim Barrow. Você e eu conhecemos muito bem Ian Proud, e Ian tem Tim Barrow na mais alta estima. Ele foi embaixador em acho que Moscou e Kiev. Posso estar errado quanto a isso. Mas certamente foi numa dessas duas cidades. Ele foi embaixador junto à União Europeia. Então conhece muito bem todo o contexto. E quando você envia um ex-embaixador e diplomata de altíssimo nível como esse, em vez de um corretor de imóveis, e ele está de fato ajudando a iniciar essas conversas, então isso já é um começo. Agora, eles podem ter recebido uma resposta bastante fria dos russos. Mas o fato de um russo não oficial, ou seja, um ex-funcionário, ter ido, é algo positivo. E isso está realmente começando a abrir esse canal e abrir caminho para os tipos de coisas que eu estava pensando que esse canal poderia incluir. E, de certa forma, acho que precisamos de algo como uma Westfália 2. E acho que essa Westfália 2 deve envolver os europeus, pensando tanto em si mesmos quanto na Ucrânia. Porque insistir em medidas que sabemos que não podemos impor à Rússia simplesmente vai levar à continuidade do confronto em que estamos atualmente. Acho que o mais importante nesses diálogos é que realmente precisamos começar a ouvir a Rússia e entender o que eles têm nos dito. Não é tão difícil, porque está tudo aí. É muito difícil para essas pessoas, porque eu percebo, repetidamente, que aqueles que estão dentro do culto não conseguem nem considerar que a Rússia possa ter qualquer interesse legítimo. Não apenas interesses de segurança, mas interesses legítimos. Para eles, tudo é ilegítimo. Basicamente, é por isso que eles voltam a Hitler. Você teria negociado com Hitler? Hitler tinha algum interesse legítimo? É sempre isso. Então, eles não conseguem. Sim. De novo, acho que essa é a questão. Pelo menos no Ocidente, quanto mais conseguirmos levar isso ao debate público, melhor. Porque se as pessoas entendessem as consequências de entrar em guerra com a Rússia, quer dizer, fala-se muito disso na imprensa, precisamos estar prontos para lutar contra a Rússia até 2030. E, de fato, o artigo que discuti com Tucker Carlson era sobre a guerra que está por vir com a Rússia e começava a mostrar como isso seria. Acho que teria consequências mais devastadoras para a Europa do que a Primeira Guerra Mundial teve. Tenho certeza de que seriam mais devastadoras, pela natureza das armas que poderiam ser usadas. E acho que se as pessoas começassem a entender isso, se a população em geral entendesse, estaríamos numa situação melhor. Também olho para os números de baixas. Ao longo de 20 anos no Afeganistão,
acho que os britânicos perderam 450 pessoas mortas em combate. Cada uma dessas pessoas mortas em combate retornava para Breeze Norton, uma base da Força Aérea Real, e era levada com muita solenidade, em carros funerários, até o local onde seria enterrada. 450 pessoas. Foi algo muito marcante no país e as pessoas acabaram se desgastando com isso. Mas 450 é um número minúsculo comparado ao que vamos enfrentar. Estaríamos falando de dezenas de milhares de mortos em combate, em todos os países envolvidos. Dezenas de milhares de pessoas mortas. Não teríamos como receber os carros funerários. E mesmo que tivéssemos, as rodovias da Grã-Bretanha, até onde quer que fosse, a partir do local onde esses corpos chegassem, ficariam lotadas, ficariam bloqueadas. Então acho que as pessoas mais uma vez não entenderam as consequências. Basta pensar nas baixas que sabemos que a Rússia sofreu. A Rússia, ao que tudo indica, teve algo em torno de 160 mil mortos em combate. Eu imagino 160 mil mortos em combate na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, na Suíça. Até mesmo 10 mil seria um número enorme. E não acho que nenhum dos nossos países esteja preparado para sofrer essas baixas. Na verdade, tenho certeza de que eles não estão preparados para sofrer essas baixas, porque vejo isso repetidamente nos comentários. E, de novo, infelizmente, o discurso é que precisamos estar prontos para lutar contra a Rússia. Mas as pessoas não dizem que precisamos estar prontos para lutar contra a Rússia e para dezenas de milhares dos nossos serem mortos, porque isso é algo muito, muito diferente de se dizer. E acho que esse é o tipo de coisa que pode começar a tirar as pessoas desse culto. Há sinais disso, mas ainda são sinais muito iniciais, e é algo que me preocupa. Mas, de novo, é por isso que eu faço isso, e tenho certeza de que é por isso que você faz isso. Fazemos isso na mídia independente para que as pessoas possam ter acesso a isso. E para quem está ouvindo, por favor, espalhe a mensagem. Não, essa é a questão. A consequência desse tipo de retórica e desse modo de pensar de guerra é entrar em guerra com a Rússia. Essa é a consequência lógica. Se você não quer ter negociações e algum tipo de acordo com os russos e quer tratá-los como Hitler, então precisa fazer com eles o que os aliados fizeram com Hitler. Precisa entrar no bunker e pegar o sujeito, certo? E estamos falando aqui de um estado claramente armado, com armas nucleares, que também tem mísseis Oreshnik e tudo mais. Mas é nesse último passo lógico que eles geralmente param e apenas deixam isso implícito. E é assim que isso segue adiante. Por isso é importante pensar em saídas realistas. Então, além da Via 2, quais são os caminhos possíveis que poderiam ser adotados se houvesse um impulso social para, de certa forma, afastar nossos falcões da guerra e passar o bastão às pombas por um momento? Bem, acho que a primeira coisa é retomar o engajamento diplomático. E, de fato, não acho que tenhamos dado atenção suficiente a isso. Quer dizer, é extraordinário que nós, no Ocidente, consigamos realizar conferências de paz sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia sem convidar a Rússia. Quer dizer, uma incompetência diplomática da mais alta ordem. Mas precisamos ter conferências e discussões em que realmente comecemos essa conversa. E o mais importante nessas conversas iniciais é ouvir. Ouvir e realmente entender o outro lado da história, entender como os russos veem isso e começar a ter um diálogo em que possamos trocar pontos de vista. Essas não serão conversas fáceis, serão conversas muito difíceis, mas precisam acontecer de qualquer forma. Esse é o tipo de coisa que mais uma vez aconteceu na Westfália. E é por isso que uso o espírito da Westfália como exemplo de que isso pode ser feito. Isso foi depois de 30 e 80 anos de guerra. Sabe, não estou dizendo que a Westfália, a estrutura de como aquilo aconteceu, seja necessariamente, sabe, a forma como poderíamos fazer isso. O que estou dizendo é que, de fato, isso pode ser feito. E novamente vai se nós fazemos isso. Na Westfália saíram muitas coisas boas.
Mas, se você olhar para os tipos de coisas que podem ser feitas, quero dizer, como eu disse no artigo sobre o espírito de Westfália, é preciso passar de uma abordagem de confronto para uma abordagem cooperativa, em que não seja um jogo de soma zero. Acho que é preciso pensar em como dar garantias de segurança à Ucrânia. E a ironia é que todas as garantias de segurança que o Ocidente pode oferecer não têm valor algum. Não podemos fornecer uma garantia de segurança por meio da OTAN. Os Estados Unidos não estão dispostos a fornecer uma garantia de segurança. Então, para mim, a única garantia de segurança óbvia é por meio da neutralidade. E os russos estão abertos a isso. Na verdade, essa foi uma das propostas iniciais deles. O próximo passo são medidas de fortalecimento da confiança. E aqui a instituição que, na minha opinião, infelizmente ficou de fora disso é a OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, sediada em Viena, que inclui a Rússia entre seus membros. E eu consigo imaginar que na Ucrânia, embora os russos jamais aceitem membros da OTAN como parte das medidas de segurança e de construção de confiança, eles aceitariam membros da OSCE que não fazem parte da OTAN. E há muitos deles. O próximo passo seria talvez voltar a falar sobre controle de armas. Mas acho que uma questão muito interessante e para mim fundamental é a OTAN. Quer dizer, a OTAN é um exemplo de fracasso após fracasso após fracasso. E a pergunta é, por que então simplesmente continuaríamos investindo nela? And the question is, why would we then simply want to keep investing in it? It was never a great structure, although it did. Nunca foi uma grande estrutura, embora tenha cumprido seu papel durante a Guerra Fria. Mas, depois da Guerra Fria, quero dizer, se você consegue me apontar um único sucesso da OTAN, e ainda assim, as pessoas querem que ela seja a pedra angular da segurança europeia. Certamente seria melhor algo que envolvesse conversar com a Rússia, em vez de gastar enormes quantias do dinheiro dos contribuintes, investindo em capacidades militares que jamais vão alcançar os russos, porque eles têm uma vantagem de 5 anos nisso. E estão muito bem organizados e preparados para uma guerra. Certamente seria melhor, de fato, chegar a uma situação em que estivéssemos falando de medidas de cooperação. E a última das medidas em que venho pensando é a econômica. Quero dizer, por que não retirar as sanções contra a Rússia? O fato é que seria uma situação em que todos ganham, porque essas sanções contra a Rússia estão prejudicando as economias europeias. E estão, obviamente, prejudicando as economias europeias. Isso está bem diante dos nossos olhos. Então, por que não retirar as sanções contra a Rússia? Seria um excelente sinal de intenção por parte dos europeus. E poderíamos fazer isso unilateralmente, sem o acordo dos americanos. E mais uma vez, talvez pudéssemos começar a recuperar nossa situação energética, que, como profissional do setor de energia, até muito recentemente, eu diria que não será resolvida pelas renováveis no curto prazo. Então há algumas coisas que poderiam ser feitas. Mas como você corretamente está dizendo, isso não é fácil. Ainda assim, tem que começar em algum lugar. Sim, mas sabe, isso exigiria que as pessoas que tomam as decisões tivessem de fato um interesse ativo no bem-estar da Europa. E as pessoas que tomam as decisões têm, na verdade, um interesse muito maior no bem-estar do mundo transatlântico, certo? Não é a Europa. Somos nós, os americanos, e o Sr. Merz, chanceler da Alemanha, que sabe que, quando terminar isso aqui, vai voltar direto para BlackRock. O Sr. Stubb e outros que estão de olho, sabe, no próximo tipo de cargo transatlântico. O Sr. Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, que agora é o líder político da OTAN. Quero dizer, a integração transatlântica funcionou tão bem que grande parte da classe política e das elites políticas é muito mais leal a esse tipo de integração do que ao bem-estar do próprio continente. Isso aparece até no caso do Sr. Zelensky, certo? Ele está, de longe, mais inclinado a ir a todos esses eventos de confraternização com o Ocidente do que a tentar pensar em saídas com os russos.
Para ele, é politicamente inviável fazer isso. Também por causa de como funciona todo o submundo político na Ucrânia. Então, para mim, a pergunta, a fim de romper esse impasse, é: quem poderia iniciar isso? E tenho essa forte sensação de que os europeus, assim como os ucranianos, estão presos num impasse dentro do seu próprio e pequeno mundo solipsista, e que precisaríamos de algo como aconteceu em 1969, sabe? Quando houve um convite da Finlândia. A Finlândia enviou o convite para iniciar o processo da CSCE. Se tivéssemos alguém, digamos, alguém muito, muito improvável, digamos a Mongólia, eles têm o diálogo de Ulaanbaatar. Se a Mongólia enviasse um convite e dissesse algo como: "Ei, que tal se juntarem ao nosso diálogo? Por favor, venham, alguns diplomatas." E então esse convite fosse enviado a todos, talvez algo assim pudesse dar início ao processo. Mas como você acha que podemos fazer a coisa andar? Sim, é uma pergunta muito boa. Quero dizer, acho que uma conferência de diplomacia de segunda via não seria uma má ideia. Eu estava pensando em todo o tempo que passamos juntos em Tbilisi. E sabe, se fosse organizar uma conferência, de fato eu meio que analisei como isso poderia ser feito. Conversei sobre isso com outro colega nosso, Nikolai Petro, da Universidade de Rhode Island, e venho pensando em como isso poderia ser. Mas uma conferência não seria um mau começo. Não estou dizendo que seja a única coisa, mas uma conferência com, mais uma vez, alguma divulgação. Porque assim que há alguma divulgação e as pessoas estão trabalhando, elas veem russos, europeus e outros conversando juntos. Isso não é uma coisa ruim. Eu acho que, mais uma vez, as pessoas que realmente precisam se engajar nisso são os europeus, porque são eles que vão sofrer as consequências se continuarmos seguindo o caminho para o qual nossos líderes estão nos levando. E claro, assim que os europeus se engajarem nisso, isso terá de ser algo positivo, porque os líderes do culto vão precisar pensar com muito cuidado, por razões políticas, antes de fazer coisas que as pessoas não querem que sejam feitas. Quero dizer, acho que veremos isso em breve na economia, à medida que as consequências do Estreito de Hormuz e dos choques nos preços da energia chegarem. E quando começarmos a ver países europeus entrarem em recessão, acho que as pessoas vão questionar a ideia de dobrar os gastos militares. Se estivermos realmente numa situação em que as pessoas começam a perceber que a guerra não está indo bem, que os russos estão vencendo no Donbass e nos 4 oblasts do leste, e que tem potencial para ir muito mais longe, e para mim parece que pretendem ir muito mais longe, e nós não podemos fazer muita coisa a respeito. Então, certamente, nesse momento as pessoas vão começar a perguntar: quero gastar dinheiro com armas ou com manteiga? E para mim, no fim das contas, a manteiga vai ser aquilo em que se deve gastar. O fato é que o dinheiro gasto em armas e em coisas destrutivas não traz, em última análise, nenhum benefício para a economia. Eu simplesmente não acredito mais no militarismo keynesiano. É uma farsa. O que você realmente precisa fazer é investir em infraestrutura. Quer dizer, infraestrutura de energia, obviamente, e aquelas outras coisas que tornam as economias bem-sucedidas. E a ideia de que você pode fazer isso gastando mais dinheiro em armas é pura fantasia. Acho que, sabe, não estou dizendo que não deveríamos ter forças de segurança. Claro que deveríamos. Mas, na verdade, algo entre 2 e 2,5% deveria ser suficiente. E se não estamos gastando bem esse dinheiro, então a questão não é quanto dinheiro estamos tentando gastar. A questão é não estar gastando bem o dinheiro. Infelizmente, eu realmente acho que o complexo militar industrial tem interesse nisso. E acho que eles veem como sendo de seu interesse que isso continue. Recentemente ouvi o presidente ou diretor executivo da BAE Systems, uma empresa muito grande do setor de defesa aqui, falando. Ele disse que agora estávamos numa situação entre a guerra e a paz. E de certa forma, ele tem razão. Mas estamos em grande medida nessa situação entre guerra e paz, porque nós mesmos chegamos a esse ponto na Europa,
em vez de olhar com mais cuidado, com mais inteligência, para entender por que essa situação surgiu. Então, é uma resposta longa para uma pergunta curta. Desculpe não ter a resposta exata. Mas acho sim que essa é uma área sobre a qual realmente precisamos continuar falando e começar a pensar em como podemos fazer essas conversas acontecerem. Quer dizer, já vimos um pouco disso. Vimos pessoas como Larry Johnson e o juiz napolitano irem à Rússia e conversarem com os russos. Então é possível. Mas acho que você tem razão em dizer que isso era algo independente. Quer dizer, se você me perguntar qual país estaria mais bem posicionado para fazer isso, ironicamente acho que provavelmente seria a China. Talvez isso não seja necessariamente atraente para a parte do Ocidente. Mas a China tinha relações muito boas com a Ucrânia e relações muito boas com a Rússia. Então a China seria uma alternativa. E talvez haja outros também, talvez alguém do resto do mundo. Não vou dizer o Brasil, mas alguém de um país do BRICS, algo assim. Mas um país sensato. Sim, são países sensatos, pessoas sensatas. E em algum momento eu me pergunto, sinceramente, neste ponto, acho que muitas das questões concretas, quer dizer, há muitas questões, incluindo o impacto da fé e, sabe, de estruturas alternativas de crenças e coisas do tipo, influenciam isso. Mas uma das questões centrais no momento é que temos uma elite política na Europa decidida, por vários motivos, a continuar no rumo em que está. Porque acredita que está certa, que é boa, que é virtuosa e tudo mais. E, infelizmente, está firmemente no comando. Então, em certo sentido, o que precisaríamos é de uma plataforma que permitisse um tipo de diálogo de cidadão para cidadão com o outro lado. Nós temos isso até certo ponto. Quero dizer, as redes sociais desempenham esse papel até certo ponto, mas não são estruturadas o suficiente para colocar em andamento um movimento de paz de massa, em todos os lados. Precisaríamos de movimentos de paz de massa na Ucrânia, movimentos de paz de massa na Rússia e movimentos de paz de massa no Ocidente, nos Estados Unidos e assim por diante, que pressionassem por esse inevitável tipo de reaproximação. Ainda não temos isso de verdade. Então eu só me pergunto se alguém poderia nos ajudar tecnologicamente, querida China, a encontrar uma maneira de fazer isso. Sim, quer dizer, acho que é possível. E uma das coisas em que também venho pensando é que, na Grã-Bretanha, não sei como é na Suíça, temos a possibilidade de abordar o país inteiro e perguntar se o país quer que os políticos discutam determinado assunto. Isso é algo interno do sistema parlamentar britânico. Então poderíamos de fato pedir qual é a palavra certa agora? Mas, essencialmente, uma espécie de petição sobre isso. E seria uma petição oficial. Mas acho que você tem razão. Essas conversas entre pessoas importam. Acho que você esteve envolvido em algumas delas na Rússia muito recentemente. E me chamou muita atenção algumas das coisas que surgiram das suas conversas na Rússia. Mas eu também acho que alguma iniciativa semi-oficial, uma via 2, seria algo positivo. Porque no fundo o que você quer nisso não são apenas pessoas, mas profissionais que já estiveram envolvidos nisso. Profissionais oficiais militares, diplomatas, gente da área de segurança e pessoas com formação em paz e resolução de conflitos. Há muitos deles por aí. E sabemos que eles estão entre as pessoas que você, eu e outros ouvimos e com quem conversamos na mídia independente. Então acho que algum tipo de abordagem pela via 2 também seria uma boa ideia. Sabe? Quem sabe onde isso poderia acontecer. Mas para mim, um lugar óbvio seria Viena, a Viena neutra, onde fica a OSCE, sob os auspícios da OSCE. Quer dizer, receio que a OSCE tenha sido bastante deixada de lado em tudo isso, mais uma vez por causa desse fascínio pelo confronto, pela dissuasão e por estar pronto para lutar contra a Rússia. Mas para mim, a pista sobre a OSCE e sobre sua utilidade está no próprio nome, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Então algo no âmbito de uma iniciativa de Track 2, talvez conduzida sob os auspícios da OSCE,
Seria uma coisa boa, eu acho. Não sei quanto a você, mas estou sondando pessoas que conheço, lugares como o Centro por Diálogo Humanitário e outros, para ver se talvez consigamos fazer algo juntos. Mas outro local, caso não fosse Viena, eu diria que seria a Geórgia, Pascal. É um lugar de mente muito aberta e um país cujo interesse, eu imagino, é que esta guerra chegue ao fim. Mais uma vez, a Guerra de Tbilisi, o evento em Tbilisi do qual nós dois participamos, acho que me deu uma percepção extremamente boa de pessoas próximas à Rússia, que entendiam os dois lados da questão e que me pareceu não tinham interesse algum numa guerra na Europa. Então esse poderia ser outro lugar, quem sabe. Mas como você diz, trazer para isso uma entidade independente, uma entidade governamental independente. E as instituições às quais eu mais resisto são a OTAN e a União Europeia. Ambas, neste momento, parecem ser instituições que estão se sustentando na guerra como razão de existir. Certamente no caso da OTAN, mas em menor medida também no caso da União Europeia. Então acho que a atual liderança das duas instituições está agindo contra os interesses da Europa e não em defesa dos interesses da Europa, nessa questão específica. Concordo com isso. E eu sei que você tem outro compromisso daqui a uns 3 minutos, então precisamos encerrar. Steve, se as pessoas quiserem encontrar você, devem ir ao seu Substack. Onde mais elas devem procurar? Por enquanto é só o Substack, Pascal. Mas no mês que vem, pretendo lançar um canal no YouTube que vai se chamar A Arena Estratégica. E ele vai se aprofundar um pouco mais do que as excelentes notícias que tantas outras pessoas, como você, oferecem, com uma perspectiva um pouco mais de longo prazo. No momento, estamos trabalhando para expandir a rede, envolvendo todo mundo, em todos os lugares. E talvez isso também seja um passo adiante. Vou colocar o link para o seu Substack na caixa de descrição abaixo. E em breve vamos conversar de novo. Steve, Jeremy, muito obrigado. Foi ótimo hoje. Excelente. Muito obrigado, Pascal. Continue com o bom trabalho.